Boa noite a todos e a todas. A poesia de Mayakovsky apresenta uma vertente lírica, em que o tema do amor se aproxima da concepção idealizada do trovadorismo do século XII e também da tradição romântica. Uma vertente satírica, em que o poeta utiliza figuras de linguagem, como a metáfora e a hipérbole, para ridicularizar poetas rivais, capitalistas, políticos e generais reacionários. Uma vertente épica, em que a Revolução Socialista é saudada como um evento heróico comparável à jornada dos heróis gregos na Ilíada e na Odisseia. Uma vertente metalinguística, em que a própria poesia é abordada de maneira crítico-criativa. Uma vertente urbana, em que a cidade é retratada de maneira caricatural, quase fantástica, como nos filmes de Fritz Lang, por exemplo, em dois poemas que lemos na semana passada, Manhã e De Rua em Rua. Uma vertente utópica, em que o poeta expressa a sua esperança no futuro, um futuro tecnológico, igualitário, libertário, em que o planeta Terra já não conhece fronteiras, distinções de gênero, classe social, nem propriedade privada. Por exemplo, na peça de teatro O Percevejo. E uma vertente tanática, em que a morte, no caso o suicídio, é o tema central. Todas essas vertentes não aparecem de maneira isolada, em estado puro, em sua poesia. Bem ao contrário. Elas, não raro, se misturam e interpenetram. O mesmo poema, perdão, meu gato está miando, deixa eu ver o que é. Vem cá, quieto. Perdão. Elas não raro se misturam e interpenetram. O mesmo poema, como é o caso de Carta a Tatiana Yakovleva, pode apresentar ao mesmo tempo o tema lírico-amoroso e o tema social, narrados pelo mesmo eu lírico. Os poemas de Mayakovsky, em especial os escritos na década de 1920, são os mais obsessivos. A defesa do amor se confunde com a defesa da revolução e da própria poesia, como se as três coisas fossem uma só. O eu lírico torna-se eu social, e o eu social torna-se eu lírico. O amor é revolucionário, e a revolução é um ato amoroso. Conforme escreve Dmitry Obolensky, abre aspas, os seus poemas de amor, com a sua significativa mescla de violência, autocompaixão e ternura, constituem uma das poesias mais eficazes e comoventes de seu gênero na língua russa. Preocupa-se principalmente com a solidão e a agonia do amor não correspondido.
Vamos ler agora a Carta a Tatiana Yakovleva, poema escrito em 1928, na tradução de Augusto de Campos. Quem tiver o livro, por favor, me acompanhe. No beijo das mãos, na boca que me beija, no corpo dos meus próximos, que freme, a cor das minhas repúblicas, vermelha, deve estar sempre acesa. Eu não amo o amor de Paris. Cadelinhas de seda que se enfeitem em vão. Espreguiço-me e vou dormir, como quem diz, tubo aos cães raivosos da paixão. Na estatura, só você me ombreia. Fique, pois, sobrancelha a sobrancelha ao meu lado. Por que Mayakovsky escreve aqui, na estatura só você me ombreia? Porque ele era um homem bastante alto, mesmo para os padrões russos. E Tatiana também era uma mulher alta. Então, na estatura, só você me ombreia. Fique, pois, sobrancelha a sobrancelha ao meu lado. Deixa que eu faça alarde, como homem, da grandeza da tarde. 5 horas, e a partir de agora, o pinheiral humano, espesso amaina. Esmorece a cidade e sua faina. Ouço apenas a discussão dos apitos, dos trens para Barcelona, ríspidos. No céu negro, raios riscam passos, um trovão de impropérios, no drama dos espaços. Nuvens de tempestade? Não. A simples sanha do ciúme que remove montanhas. Não creia nessa estulta argila bruta dos vocábulos, que esse tumulto não te cause susto. Hei de frear, hei de domar o impulso de um sentimento de rebentos fidalgos. A sarna da paixão pode cair em crostas, mas a alegria, esta não se esgota. Quero cantá-la como quem conversa, longamente, singelamente, em versos. Ciúmes, esposas, lágrimas, se danem. Como o Vii, com suas vistas, com gestas. Vii é o nome de um rio na Rússia. Não é por mim que tenho ciúmes. Antes, me enciumo pela Rússia soviética. Eu vi os remendos sobre as costas, que a tísica lambia, suspirando. E então, a culpa não é nossa, 100 milhões andavam definhando. Hoje, para esses, nossa feição mais terna. Nem todos se corrigem com esporte, mas em Moscou serão úteis criaturas com teu porte. Falta-nos também gente de longas pernas. Aqui é uma outra alusão à estatura de Tatiana. Para isso, em meio à neve e em meio ao tifo, você andou com essas pernas altivas para entregá-las numa ceia furtiva às carícias de empresários petrolíferos? Pare de cismar, olhos sem rumo, pestanejando sob os arcos a prumo. Venha cá para o venha cá para o abraço cruzado dos meus grandes braços desajeitados. Você não quer? Hiberne então à parte.
no rol dos vilipêndios, marquemos mais um X. De qualquer modo, um dia vou tomar-te, sozinha ou com a cidade de Paris. Este poema é construído em versos livres, com as palavras e frases espacializadas na página, numa geometria abstrata, não figurativa, que valoriza as pausas e ênfases para a oralização, bem como as rimas, aliterações, assonâncias e outros jogos sonoros. Esta é a estrutura que Mayakovsky adotou na maioria dos poemas longos de sua última fase, como o Jubileu e A Plenos Pulmões. No caso da carta a Tatiana Yakovleva, temos ainda a dicção coloquial, urbana, com forte expressão emocional, ao mesmo tempo que é desenvolvida uma sequência de argumentos na tentativa de convencer a mulher amada a responder positivamente aos seus acenos amorosos. A musa aqui é Tatiana Yakovleva, dançarina e modelo russa de 22 anos, que trabalhava para a casa de moda Chanel, que o poeta conheceu em 1928, em uma viagem para a França. Mayakovsky se apaixonou pela moça e escreveu 2 poemas para ela: A Carta ao Camarada Kostrov, sobre a essência do amor, e a Carta a Tatiana Yakovleva. 2 epístolas, né? Nós estudamos há pouco tempo a forma da epístola. Este último poema, escrito após ela recusar o pedido de casamento feito pelo poeta, que desejava voltar com ela para a União Soviética. A resposta negativa da bailarina motivou a dupla mágoa e ressentimento do poeta, que viu na atitude de Tatiana uma recusa não apenas ao seu apelo amoroso, mas também à revolução e ao socialismo. Essa dupla traição está presente na ameaça das linhas finais do poema. De qualquer modo, um dia vou tomar-te, sozinha ou com a cidade de Paris, em que Mayakovsky insinua uma possível tomada da capital francesa pelos operários e camponeses, conforme o sonho da Revolução Socialista Internacional, que se espalharia por toda a Europa, tal como idealizado por Lenin e pela Terceira Internacional. Após a vitória da Revolução Russa, aconteceram diversas tentativas de insurreição comunista na Alemanha, Bulgária, Hungria e mesmo na China, entre 1918 e 1924. Mas todas elas fracassaram. A União Soviética permaneceria sozinha no planeta, construindo o socialismo em um só país, até a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial, quando o campo socialista se alastrou por metade da Europa, China, Coreia do Norte, e mais tarde, Vietnã, Laos, Camboja, Cuba, Angola e Moçambique. O sonho de Mayakovsky seria realizado parcialmente
muito tempo após a sua morte. Na carta a Tatiana, porém, o presente está mais próximo do que o futuro. O poeta menciona os remendos sobre as costas da tísica, a epidemia de tifo, os 100 milhões que andavam definhando, chagas abertas pela participação do Império Czarista na Primeira Guerra Mundial e depois pela Guerra Civil e a intervenção militar de 14 nações capitalistas na jovem República Soviética, que deixaram o jovem Estado operário em uma situação extremamente difícil, que levaria Lenin ao comunismo de guerra, a expropriação de grãos e alimentos estocados pelos fazendeiros ricos, os kulaks, para conseguir abastecer as cidades, e depois a implantação da nova política econômica, a NEP, que autorizou alguns negócios privados com o objetivo de estimular a economia russa num curto período de tempo. Vamos abrir aqui um breve parênteses histórico. É comum na historiografia burguesa, no jornalismo, em documentários produzidos por canais de televisão, o discurso de que a União Soviética era uma ditadura, era um país totalitário e coisas do gênero. O que normalmente esses historiadores, jornalistas, documentaristas não citam é que após a Revolução houve uma guerra civil e a intervenção militar de 14 nações capitalistas, incluindo os países mais ricos do mundo, né, como Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, que tentaram derrubar o governo bolchevique à força. E numa situação de guerra civil, de intervenção estrangeira, e ainda de desabastecimento das cidades, pelo fato de os fazendeiros ricos esconderem alimentos, é claro, é óbvio que o governo bolchevique teve de usar a força, teve de usar a repressão. Primeiro, para vencer os contra-revolucionários e vencer os exércitos de 14 países capitalistas. E depois ele teve que fazer a expropriação de alimentos para que a população não morresse de fome nas cidades. O passo seguinte seria a coletivização da agricultura, que seria realizada por Stalin já na década de 30, ao mesmo tempo em que houve a industrialização acelerada da União Soviética, sem a qual ela seria vencida pela máquina de guerra nazista. Stalin, com muita sabedoria, acelerou ao máximo o desenvolvimento industrial do país, trocou toda a cúpula das Forças Armadas e trouxe equipamentos militares mais modernos. E, graças a isso, foi possível vencer a maior máquina de guerra do mundo na época, que era a máquina nazista. Bem, voltando ao nosso texto, em meio a todos esses desafios, que não eram poucos, some-se a isso as várias epidemias de doenças. Mayakovsky censura a sua amada por insistir no exílio voluntário, como lemos nestas linhas. Para isso, em meio à neve e em meio ao tifo, você andou com essas pernas altivas para entregá-las numa ceia furtiva às carícias de empresários petrolíferos. Aqui a crítica de Mayakovsky é bastante dura, né? Ele fala, enquanto a Rússia passa por fome,
por doenças, por guerra, por miséria. Você está aí numa boa, né, junto com os grandes empresários europeus. E ele faz em seguida uma exortação. Simon, meu gato está miando muito. Eu voltei de viagem ontem. Ele faz uma exortação final. Pare de cismar, olhos sem rumo, pestanejando sob os arcos a prumo. Venha cá para o abraço cruzado de meus grandes braços desajeitados. Este poema, assim como Lilítica, que lemos na semana passada, trata o tema do amor sob o signo da recusa, abandono e desespero, elementos que estarão presentes em boa parte de sua lírica. Em A Nuvem de Calças, talvez o seu poema lírico-amoroso mais ambicioso, escrito em 1915, o tema adquire características épicas, não apenas pela longa extensão, mas, sobretudo, pelo uso da hipérbole e de comparações metafóricas que fazem do jogo amoroso algo semelhante a uma ação heróica ou guerreira. O poema não é dividido em cantos, mas em partes numeradas, dentro das quais se alinham fragmentos ou blocos de texto com relativa autonomia, como se todo o poema fosse uma sucessão de poemas breves. Algo como o que acontece com o Cântico dos Cânticos para flauta e violão, de Oswald de Andrade. Aliás, há várias semelhanças entre o poema de Oswald e o poema de Mayakovsky. Logo na primeira página, o poeta russo escreve: esse poema não foi traduzido na íntegra em português. Augusto de Campos traduziu apenas um fragmento. Mas existe a tradução portuguesa do Manuel de Seabra, que é muito difícil de encontrar. Então, logo na primeira página, o poeta afirma: ternos amantes, vós competis com o violino, e com tímbales competem os boçais. Mas como eu não podeis fazer, ser todo lábios, sem pesado corpo? Aqui, numa redução hiperbólica, a hipérbole é aquela figura de linguagem que aumenta ou diminui o tamanho de uma coisa para além de suas dimensões normais. O poeta renuncia à inteireza de seu próprio corpo, convertido em uma única parte, os lábios. Mais adiante, Mayakovsky prossegue nessa cirurgia poética de despersonalização ou descarnalização, dizendo: se quiserem, serei apenas carne louca, e, como o céu, mudarei de tom. Se quiserem, serei impecavelmente delicado. Não serei homem, mas uma nuvem de calças. Esta imagem, a nuvem de calças, ocorreu a Mayakovsky quando ele fazia uma viagem de trem e sentiu-se atraído por uma bela funcionária que conferiu a sua passagem. O poeta conta, em Como Fazer Versos, que neste momento sentiu o impulso para escrever o poema, mas apenas anotou a ideia em seu caderninho, que seria desenvolvida mais tarde. Em outras passagens do poema, o narrador readquire a sua dimensão física,
necessária ao jogo sensual, e escreve: a ave vive de canções, canta, faminta e sonora. Mas eu sou homem, Maria. Maria, anda cá, nua e sem pudor. Teu corpo cuidarei e amarei, como o soldado mutilado da guerra, inútil e sem dono, cuida da única perna. Analogia, de certo modo grotesca, que faz alusão aos milhares de soldados russos que voltaram mutilados da Primeira Guerra Mundial. A comparação se insere ainda na aproximação entre o belo e o horrível, comum às vanguardas do período, especialmente o expressionismo, com quem Mayakovsky tem várias afinidades, sobretudo nos poemas urbanos e nas peças que incorporam o fantástico. Em outra comparação, agora de cunho religioso, aliás, a simbologia cristã se faz presente em várias seções do poema, Mayakovsky escreve: Maria, o poeta canta sonetos a Tiana, e eu, todo de carne, todo humano, só peço o teu corpo, como os cristãos pedem, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Imagens bíblicas aparecem ainda nas linhas: 1000 vezes bailará o sol à volta da terra, como a filha de Herodes, à volta da cabeça de Batista, imagem de inevitável violência simbólica. O próprio sofrimento amoroso do poeta é comparado ao sacrifício de Jesus Cristo, numa provocação blasfêmica à Igreja Ortodoxa Russa. Escreve Mayakovsky: eu, escarnecido pela gente de hoje, como uma anedota obscena e sem fim, vejo como caminha pelas montanhas do tempo alguém que nada vê. Eu sou aqui seu precursor. Eu estou com os que sofrem. Crucifico-me em cada lágrima derramada. Imagem que remete ao poema A Flauta Vértebra, em que o poeta escreve, ao lado de um desenho que acompanha o poema: estou crucificado no papel com os pregos das palavras. O exagero retórico sentimental do poeta russo, de origem byroniana, por exemplo, no verso repleto de versos, Levanto o meu crânio, foi duramente criticado por Trotsky no livro Literatura e Revolução, que considera esse neorromantismo tardio algo de mau gosto, opinião de que podemos discordar. O auge do exagero hiperbólico, em que Mayakovsky vai da redução ao mínimo até a expansão ao máximo, está presente nestas linhas. Glorificai-me, que são a meu lado os grandes homens. E quando anunciarem a chegada da Revolução e saírem ao encontro do Salvador, eu arrancarei a alma para vós, abri-la-ei para que seja maior, e hei de levá-la ensanguentada como um pendão. É um símbolo religioso muito usado nas procissões. Esses versos recordam o poema Os Doze, do simbolista russo Alexander Blok,
que saudou a Revolução de Outubro como um evento místico similar à Segunda Volta de Cristo. Aliás, vários místicos e esoteristas soviéticos aderiram à Revolução de Outubro, pensando que este evento tinha um caráter não apenas político, mas também sobrenatural. A falta de unidade linear no poema de Mayakovsky, o que não é uma falha, mas uma característica estrutural do poema, pensado como longa sequência de fragmentos. Apresenta diversidade emocional, referencial e mesmo estilística. Em alguns dos fragmentos mais interessantes, a Nuvem de Calças recorda a poesia Pílula de Oswald de Andrade. Por exemplo, nestas linhas: à meia-noite, com uma faca, chegou, o dia apunhalou e pronto. Não vai acontecer nada, a noite virá, morderá e devorará tudo. Vês, tenho os olhos cheios de alfinetes, de chapéus de mulher. Eu, o de lábios dourados, cujas palavras renovam o espírito e festejam o corpo, vos digo, a mais insignificante partícula de vida tem mais valor que tudo que escrevi. O universo dorme com a enorme orelha cheia de estrelas sobre a pata. Em particular, nessa penúltima estrofe, eu, o de lábios dourados, cujas palavras renovam o espírito e festejam o corpo, Mayakovsky recorda muito o Walt Whitman, o autor das Folhas da Relva, que ele leu em tradução para o russo. E, em particular, um poema de Whitman, intitulado Celebro a Mim Mesmo. Aliás, em vários momentos, Mayakovsky recorda Whitman nessa hipervalorização do eu lírico, que deixa de ser apenas uma pessoa para se tornar uma ideia. No caso de Whitman, a Revolução Americana e a democracia. No caso de Mayakovsky, a Revolução Russa e o socialismo. A dimensão épica da poesia de Mayakovsky está presente em poemas longos, como 150 milhões, escrito em homenagem à Revolução Russa, ou Lenin, escrito após a morte do líder soviético, em que o poeta, com a irreverência típica de sua fala poética, escreve: Lenin é um deus, mas não é como os outros deuses. Caso contrário, eu jogaria bombas de dinamite no Kremlin. Nesta composição, escrita em 1924 e traduzida no Brasil por Zóia Prestes, a neta de Luiz Carlos Prestes, o poeta expressa de maneira épica a vitória da Revolução, o início da construção socialista na Rússia e o papel dirigente do partido, guiado pela doutrina marxista-leninista. Portanto, dizer que Mayakovsky se matou por estar em desacordo com os rumos da União Soviética no período Stalin é balela. Pelo menos não há nenhum documento escrito que comprove essa tese. Pelo contrário, há vários poemas e textos de Mayakovsky em que ele reforça a sua fidelidade
ao Partido Comunista e o seu apoio à construção do socialismo na União Soviética. Do ponto de vista estritamente poético, porém, o poema é irregular. Muitas vezes, o pensamento discursivo se sobrepõe aos jogos sonoros e imagéticos da composição. O grande poema político de Mayakovsky talvez seja A Plenos Pulmões, escrito em 1930, pouco antes de seu suicídio, e no auge dos conflitos entre Mayakovsky e a União dos Escritores Soviéticos, que defendia o realismo socialista e considerava a poesia de Mayakovsky incompreensível para as massas. Como este poema é um pouco longo, vamos deixar para lê-lo e comentá-lo na aula da próxima semana. Agradeço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro. E a conversa antes de abrir para as perguntas e comentários. Então, por favor, se alguém quiser comentar alguma coisa. Então, Eu não sei. Você poderia comentar a bibliografia, porque eu só tenho um livro dele. Bom, encomendei um outro, mas quando você vai ler um livro, você poderia dizer, olha, esse é o livro tal, ou, se possível, até postar o poema anteriormente. sempre que possível, eu faço isso. É que eu voltei de viagem ontem, aliás, hoje de manhã, eu cheguei às 10h30 em casa, aí tive que lavar roupa, fazer almoço, ir no supermercado. Meu dia foi bastante atribulado, então Claro. seria impossível fazer isso. Mas normalmente eu envio os poemas antes. Eu usei 2 livros, né? O Poemas de Mayakovsky, com tradução do Augusto, do Haroldo e do Boris. Seria importante que todos tivessem esse livro. E no caso da Nuvem de Calças, eu li a tradução do Manuel de Seabra, numa antologia portuguesa, que está esgotada e é inencontrável. Mas eu poderia ter fotografado, né, o poema, mas hoje realmente não houve tempo hábil para isso. Alguma outra Obrigado. questão? Certo. Então, na semana que vem, nós faremos a leitura e comentário do poema A Plenos Pulmões. E, inclusive, leremos um depoimento de Haroldo de Campos, em que ele comenta como que ele fez a tradução deste poema. Então, é Joia. isso, meus caros. Boa noite a todos e a todas. E até Boa o fim. noite. Boa noite. Boa noite. No Boa noite, boa semana.